Vamos abrir as nossas Bíblias uma vez mais em 1 Coríntios, texto que lemos ontem. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 9 e 10. Primeiros Coríntios, capítulo 3, versos 9 e 10. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Vamos uma vez mais orar ao Senhor juntos. Senhor, que privilégio o nosso em mais essa noite nos reunirmos debaixo do Teu nome vitorioso. Nos colocamos conscientemente, voluntariamente e pela fé debaixo do nome do Senhor, para que o Senhor tenha toda a primazia nesse tempo, para que o Senhor mesmo seja aquele que tome Tua palavra nas Tuas mãos e a abra aos nossos olhos e ao nosso coração. Senhor, nós confiamos em Ti, toda nossa suficiência vem de Ti. Habilita-nos, Senhor, para compreendermos as Escrituras. Queremos ver algo mais das Tuas belezas e também da beleza da Tua igreja. Abre os nossos olhos, Senhor. Envia-nos a unção necessária para esse tempo, Senhor. Espírito de sabedoria e de revelação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós tomamos a última frase do verso 10. Porém, cada um veja como edifica. Para o nosso tempo de estudo juntos da palavra nesse final de semana. Abrangente. Nós temos subtópicos importantes nesse assunto da edificação. Ontem nós citamos uma pequena série de textos, todos relacionados à edificação. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão que trabalham os que a edificam. A sabedoria edificou a sua casa, e essa sabedoria é Cristo, porque Ele se nos tornou da parte de Deus em sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Então a sabedoria edifica a sua casa, e lavrou suas 7 colunas. Nosso Senhor Jesus, em Mateus 18, Ele, a sabedoria encarnada, disse: eu edificarei a minha igreja. A sabedoria edificou a sua casa. E essa linha da edificação, ela segue a Bíblia, a revelação bíblica de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis capítulo 2 inicia com a ideia de edificação, como vimos, quando o Senhor edifica para Adão uma mulher e lhe entrega. E ele então expressa aquele assombro de admiração e de adoração, quando ele diz daquela forma tão poética: esta, afinal. Quantas criaturas já tinham passado pelos seus olhos e nenhuma, afinal de contas, poderia ser sua idônea auxiliadora. Mas agora ele diz: esta sim, esta afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Na tipologia bíblica, osso fala de realidade interior e carne fala de expressão exterior. Então, quando ele olhou para sua esposa, ele diz: é idônea. O trabalho do Senhor Jesus em nossas vidas hoje é exatamente formar essa idoneidade. O que Ele está buscando na igreja é idoneidade. Em outras palavras, Ele está buscando a si mesmo na sua igreja. O que Ele procura na sua igreja é a si mesmo, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é puro, o Senhor Jesus. Então, na medida que Ele vai se dando à sua igreja e sendo formado em nós, como isso vai se consumar?
aleluia, alegremos, demos-lhe glória, porque são chegadas a ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. Por que ela se ataviou? Isso é o que parte da responsabilidade dela. Ela tem que se ataviar. Mas como isso é possível? Porque foi-lhe dado vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro. É como o Senhor Jesus preparando um glorioso vestido de núpcias. Só suas mãos podem preparar esse vestido para nos adornar. Só que ele prepara e coloca numa cadeira. E diz assim, agora você vai lá e coloca. Eu já fiz tudo. Já bordei cada ponto desse vestido. Agora, vista você. A graça e a responsabilidade. Então ontem falamos um pouco sobre esse assunto, brevemente, muito brevemente, sobre a importância do equilíbrio entre graça e responsabilidade, porque esse é um dos pares subtópicos, em parelha, importantíssimos no assunto da edificação. Quando nós abordamos o assunto de edificação, se vemos só a graça, nós estamos remando com um remo só, e o nosso barco está girando em círculos e indo a lugar nenhum. Mas se nós pensamos na edificação e remamos só com o remo da responsabilidade, no que cabe a nós fazermos, também o nosso barco vai girar em círculos e não vamos a lugar nenhum. Deus, quando nos envia a sua graça, e Ele é o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou para a sua eterna glória, o que Ele deseja fazer? Que essa graça, que significa simplesmente provisão, nós não somos capazes de nada, então Ele envia a sua graça. E essa graça vem fazer o que em nós? Vem fazer tudo por nós? Não. Para nós que já fomos regenerados, já fomos alvos da graça, da obra consumada daquele que fez tudo por nós na cruz do Calvário, quando Ele já enviou sobre nós seu Espírito e nos regenerou, então agora Ele entra em processo interativo conosco, porque o Senhor Jesus não tem uma noiva de borracha, um fantoche, o qual Ele manipula. Ele até mesmo se coloca, se submete a ficar do lado de fora de uma assembleia, dizendo assim, eis que eu estou na porta e bato. Se alguém aí dentro de uma assembleia autossuficiente, contentada consigo mesmo, sou rico, abastado, não necessito de nada, se alguém ouvir minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, a graça sempre é equilibrada com a nossa responsabilidade. Nós não fomos salvos pela responsabilidade, nós fomos salvos pela graça. Mas nós que já somos salvos, nos quais o Espírito Santo já habita, nós somos chamados a interagir com Deus, e isso concerne a nossa responsabilidade. Do contrário, quando nós comparecêssemos, segundo aos Coríntios 5:10, diante do tribunal de Cristo, então nós poderíamos dizer assim, ó Senhor, tua graça não me foi suficiente. Ó Senhor, o problema é que o Senhor não me deu mais graça. Então nós nos daríamos por justificados. Mas no tribunal de Cristo não haverá essas colocações. Porque Deus é o Deus de toda a graça. Ele já nos dispensou graça e todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Então hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa é a nossa responsabilidade. A graça vem para suportar a nossa responsabilidade, dar suporte à nossa responsabilidade. Então, não teremos tempo para avançar nesse assunto, mas essa é uma das parelhas, dos pares de palavra muito importantes, quando nós falamos sobre edificação, como a casa de Deus é edificada, pela graça e pela responsabilidade, pela nossa resposta ao Senhor. Um outro par de palavras que talvez não consigamos passar por ele, só temos mais outro tempo amanhã à noite, é o par consagração e serviço. Dois lados também da mesma moeda, como graça e responsabilidade. Consagração e serviço. Que par brilhante esse. Quem sabe, se assim for da vontade do Senhor, em um outro tempo, nós poderemos falar um pouco sobre isso. Mas dessa vez nós estamos nos detendo sobre o primeiro par, unidade e comunhão. Outro par, dois lados de uma mesma moeda. Graça e responsabilidade, um par. Consagração e serviço, outro par. Romanos 12 expressa esse par aqui de uma maneira linda. Romanos 12 começa mostrando o que é a consagração. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que é o vosso culto racional, não vos conformeis com esse século. A palavra culto racional, literalmente, fala de um serviço racional. A ideia é um serviço espiritual. A palavra latreia é usada ali, que significa serviço ou adoração. E logo em seguida, a partir do versículo 3 de Romanos 12, Paulo entra na questão do serviço. Ele coloca ali 7 classificações gerais de ministério. Se alguém exorta, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se alguém ensina, faça com dedicação. Se exorta, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria, e etc. 7 classificações gerais de serviço, de 3 a 8 de Romanos 12. Logo depois dele ter dito nos versos 1 e 2 a respeito de consagração. Porque consagração e serviço são 2 lados de uma mesma moeda. Nós temos desejo de servir a Deus, então o serviço não começa pelo serviço. O serviço começa pela consagração. Esse também é um par tremendo. Quando o sacerdote era ungido no Velho Testamento, você se lembra, no livro de Levítico, capítulo 8, o sangue era aplicado em primeiro lugar na sua orelha, porque o primeiro ato do serviço é ouvir. O primeiro aspecto da consagração é ouvir. Depois o sangue era aplicado no polegar da mão direita. E nós sabemos muito bem o que diz isso. A mão fala do que fazemos. A mão fala do nosso serviço. A mão fala das nossas obras. E depois era aplicado no polegar do pé direito. E pé fala de caminhos, por onde andamos. Então, todos os nossos caminhos e tudo aquilo que fazemos, o nosso serviço, sempre será governado pelo quanto nós ouvimos. Consagração e serviço, outro par. Mas nós estamos no primeiro par, unidade e comunhão. O que temos visto até aqui? Que a Trindade é a perfeita comunidade. Que comunidade perfeita é a Trindade. Ontem vimos um pouco, citamos alguns textos. O Verbo na eternidade. O Verbo de Deus, Cristo, na Trindade. Antes de que qualquer coisa existisse. Lá estava o Verbo. Eu estava com ele. Provérbios capítulo 8. Esse Verbo, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele, antes de se encarnar, ele estava em Deus e era Deus e vivia, como citamos ontem, naquela palavrinha prós. O Verbo estava com Deus, prós, teós. Aquela palavra prós significa como que circundando ou gravitando em torno do Pai, contemplando ininterruptamente a face do Pai. Esse era o poder, era a glória da vida do Verbo de Deus pré-encarnado e era a glória da vida do Verbo de Deus encarnado. E foi aí que nós concluímos ontem, lendo João capítulo 17, e é para lá que nós vamos retornar e partir então de onde nós paramos ontem. Vamos então a João 17, onde nós estávamos. Versículo 24. Vamos, com a ajuda do Senhor, perceber uma outra verdade maravilhosa oculta nesse versículo aqui. João 17, 24. Nós vimos ontem que o verso 5, esse constitui um fundamento importante nesse capítulo 17 de João. Porque é o versículo onde o Senhor Jesus disse assim, no verso 4 ele disse, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Essa palavra consumando, que aparece aí no versículo 4 na sua Bíblia, ela é a mesma palavra que o Senhor Jesus usou na cruz, quando ele disse, está consumado. Aqui, antes de dizer o está consumado, registrado em João 19, o Senhor aqui em João 17, ele já ora assim ao Pai. Por quê? Porque Lucas diz assim, ele tinha no seu semblante uma intrépida resolução. Qual era a resolução dele, irmãos? Ir para Jerusalém. 7 vezes no livro de Lucas é mencionada essa decisão do Senhor, caminhando e indo para Jerusalém. E ninguém podia dissuadi-lo disso. Bem que tentaram. Inclusive um dos amados discípulos, Simão Pedro, dizendo para ele, ô mestre, não suceda isso contigo. Tem compaixão de ti. E Jesus discerniu que era o próprio Satanás, usando a mente não transformada de Pedro, um discípulo, para então induzir no coração de Jesus autocompaixão. E se aquela autocompaixão fosse induzida no coração dele, nós não poderíamos ser salvos. Então o Senhor Jesus olha para ele e diz, arreda Satanás.
seus pensamentos não cogitam coisas de Deus, mas cogitam coisas dos homens. Então ele tinha aquela resolução intrépida. E ele foi até a cruz do Calvário com essa resolução. Aqui, no versículo 5, ele diz assim: e então, consumando a obra que me confiaste para fazer, agora, Pai, glorifica-me. Com a glória que eu tive, importante esse verso 5, junto de ti. Quando, irmãos? Antes que houvesse mundo. Que verso maravilhoso. Essa é a glória do Senhor Jesus, verbo pré-encarnado, ou verbo na Trindade. Qual era a glória dele? Ontem falamos. Era a glória da vida de união com o Pai. Essa era a sua glória. Por isso o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, ontem nós tomamos ainda dessa oração o versículo 20, onde o Senhor Jesus ora por nós que estamos aqui nessa noite, e por muitos outros, os que pertencem a Ele. Ele diz: não rogo somente por estes aqui, os 12, da sua escolha apostólica, mas também rogo por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E ele rogava com um motivo muito específico, para que todos sejam um. Não ecumenismo, mas unidade. Unidade em torno da verdade. Se a verdade é perdida, não pode haver unidade. Porque unidade que não tem fundamento na verdade não é unidade bíblica, é unidade ecumênica. A unidade tem como fundamento a verdade. Compreende, irmão, o quanto isso é importante? A única autorização que nós temos do Senhor para não preservarmos a unidade com nossos irmãos é quando a verdade é perdida. Paulo chega a dizer, dentro desse assunto, aos irmãos aos coríntios, dizendo assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, com o tal nem ainda comais. Porque a unidade não pode ser preservada sem verdade. Tão importante isso. A verdade é o fundamento da unidade. E a unidade é o fundamento da comunhão. Verdade, fundamento da unidade. E a unidade, o fundamento da comunhão. Qual é a base da nossa comunhão? A base da nossa comunhão é geográfica, política, administrativa? Não. A base da nossa comunhão é a unidade do Espírito. A unidade do corpo de Cristo. Como é importante vermos isso, irmãos. Senão nós vamos estabelecer uma base diferente daquela que o Senhor estabeleceu. E aí nós correremos muitos riscos de colocarmos uma base diferente daquilo que o Senhor estabeleceu. Então, depois no verso 21. Sejam um como? Para que todos sejam um. Assim ele terminou o verso 20. Você está conferindo aí na sua Bíblia. Então no verso 21 ele vai dizer, já estudamos também um pouco ontem, esse verso precioso, onde ele mostra o que significa ser um. Aí ele diz assim: e como és tu em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Não é tremendo esse verso, irmão? Ontem nós falamos um pouco sobre isso. Como é o filho no pai? Pleno. Como é o pai no filho? Pleno. Então nós fomos chamados para quê? Para essa plenitude. Todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Paulo, quando ora pelos Efésios, na segunda oração, capítulo 3, iniciando no verso 14, ele conclui essa oração no verso 20, e ele diz assim: para que sejais, verso 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Lembra-se? Junto com todos os santos, compreendendo a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. Do quê? Do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Que está no verso 11 de Efésios 3. Então, junto com todos os santos, nós compreendemos a altura e a largura, porque esse eterno propósito é imenso. Ele tem a ver com as riquezas insondáveis de Cristo. Então nós só podemos compreender isso junto com todos os santos. É riqueza demais para nós individualmente. Junto com todos os santos. Possamos compreender a largura, possamos compreender a profundidade, comprimento, altura e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O resultado disso, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí nós olhamos para isso, nós curvamos nossa fronte e falamos: Senhor, tem misericórdia de nós. Então Paulo, depois de concluir essa oração, ele fala assim: ora, como que nos encorajando, ora,
aquele que é infinitamente capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou até pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória. E aí escute o que Paulo diz: na igreja em Cristo Jesus. Que lindo, irmãos. Ele poderia só dizer em Cristo Jesus, mas ele não diz só em Cristo Jesus. Ele disse: a Ele seja a glória. A quem? A esse Deus que tudo opera. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Porque esse é o propósito de Deus: conduzir a igreja à plenitude de Cristo Jesus. Então, é sobre isso que o Senhor Jesus está orando em João 17. Como és tu, ó Pai, em mim, como eu sou em ti, sejam eles em nós. E o resultado? Testemunho genuíno. Porque o verso termina: para que o mundo creia. Irmãos, o mundo está cansado de palavras, discursos, oratórias, visões, revelações, teologia, misticismo. Não é? Cansado. O que o mundo busca ler na igreja é aquilo que ele não pode ler na Bíblia, porque o mundo não quer saber de Bíblia. A igreja lê a Bíblia e o mundo lê a igreja. Então a igreja é o testemunho vivo como carta de Cristo, para que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então ele continua assim, verso 24: Pai, a minha vontade, e ontem também falamos um pouco sobre essa vontade. A vontade do Senhor é santa, a vontade do Senhor é perfeita, pura. Ele negou sua vontade para que respondesse plenamente à vontade do Pai, passando pela agonia do desamparo e do abandono na cruz. Perdeu de vista a face do Pai. Aquilo que ele disse no verso 5, a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, é a glória da união. Como já vimos em João 1, é a glória desse prós-teós, é a glória dele estar sempre contemplando a face do Pai, pois agora ele iria perdê-la. Ele não sabe o que é isso, ele nunca experimentou isso. Ele é o Verbo eterno, é o Verbo de Deus, o Filho de Deus, em Deus. Agora na cruz do Calvário, que ele está antecipando nessa oração de João 18, no Getsêmani, aí logo em seguida, ele antecipa essa agonia, sua gotas como de sangue. E na cruz então ele diz: oh meu Deus, por que me abandonaste? Que palavra terrível, irmãos, que horror. É por causa desse abandono que nós fomos trazidos para a comunhão do Deus triuno, da Trindade. E agora então fica muito claro para nós que não há nada que ofenda mais a obra da cruz e o derramar do Espírito Santo do que nós promovermos divisões entre nós. Que nós vivamos em união, que nós vivamos em comunhão, sem negociar os fundamentos da fé, sem negociar a verdade, como já falamos, verdade, unidade, comunhão, nessa ordem, sem alterar. Não é comunhão primeiro, é verdade primeiro, e então unidade, e então comunhão. Mas é tão importante compreendermos o significado daquele brado do Senhor: somos fruto do penoso trabalho da sua alma. Ele verá a sua posteridade. Nosso Senhor Jesus não teve filhos naturais, não é? Sua posteridade somos nós. Ele verá a sua posteridade. Aqui está uma pequena parte da sua posteridade. E ele prolongará os seus dias. Não é maravilhoso isso? Porque ele disse assim em João 14: eu virei, naquele dia vós conhecereis. Não é? João capítulo 14, verso 20. Então, é sobre isso que ele ora aqui em João 17. Agora existe algo mais para nós examinarmos aqui e vamos então seguir. Olhe por favor o verso então 24. Pai, a minha vontade é que... Veja como nós precisamos estudar a Bíblia com cuidado. Quantas vezes você já leu o Evangelho de João? Será que 30, 50, 100 vezes? Você já reparou nessa frase que você vai ler agora? Onde eu estou. Sabe quantas vezes ela aparece aqui nesse Evangelho? 7 vezes. Não é uma frase qualquer. 7 vezes. Onde eu estou, onde eu estou, onde eu estou. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Onde ele estava? Nós vemos essa frase, parece uma frase um tanto misteriosa, não é? Você quer ver onde ela aparece a primeira vez? Vamos lá, para acompanhar isso. Creio que vamos tirar proveito disso aqui.
João capítulo 5. É o capítulo 7, perdão. João capítulo 7. A primeira vez onde aparece então essa expressão. Ela deixou os que a ouviram muito curiosos. E penso que da mesma maneira, se prestamos atenção a ela, nos deixa muito curiosos. Veja o capítulo 7 do Evangelho de João, verso 34. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou. Vós não podeis ir. Não é uma expressão curiosa? Tão curiosa que veja o que aconteceu. Olha a sequência dos versos. 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde ele irá, que nós não o possamos achar? Sabe que o Senhor ia brincar de esconde-esconde com os discípulos dele, né? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Então ficou as interrogações na cabeça deles. Com esse onde eu estou, vós não podeis ir. Ele está aqui, mas ele diz que ele está num lugar, ele não diz onde eu estarei, não é o futuro, é o presente que ele usa. Onde eu estou, mas ele estava na frente deles. Onde eu estou, vós não podeis ir. Não é? Uma tremenda indagação isso gerou neles. Versículo 36. Que significa? Olha a pergunta deles. De fato, o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. E também, mais uma vez, onde eu estou, vós não podeis ir. Vamos agora ao capítulo 12, verso 26. João 12, 26. Esse é o capítulo onde o Senhor fala sobre o grão de trigo. E nesse verso 26 ele diz assim: se alguém me serve, siga-me. E, mais uma vez, onde eu estou, vós não podeis ir. Essa é uma palavra para o servo. Ele está garantindo que aquele que o serve, que presta a ele um serviço genuíno, idôneo, ele estará onde ele está. Mas também aqui ele não esclareceu onde ele está. Meu servo, aquele que me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Vamos para o capítulo 14. Veja o versículo 3. Eu disse para os irmãos 7 vezes, são 5 vezes. 5 vezes, nós já estamos na quarta. 14, versículo 3, o capítulo sobre o Consolador, Espírito Santo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou... Não é interessante? Quantas vezes o Senhor falando a mesma coisa para os discípulos? Para que onde eu estou, estejais vós também. Então nós vamos encontrar a resposta disso em mais de um verso. Mas eu quero citar um muito específico para os irmãos, por causa da abrangência do conteúdo dele. Está exatamente no capítulo 14, no verso 20. Olha como essa questão do onde eu estou é respondida nesse verso. Por que eles não entenderam onde o Senhor estava? Porque é naquele dia que vós conhecereis. Que dia é esse, irmão? O Pentecostes. O Senhor está falando sobre a vinda do Consolador, quando o Espírito Santo seria derramado. Quando então aquelas mentes nubladas, que tinham guardado no coração deles o Logos do Senhor, mas que não podiam compreender o que eles mesmos guardaram no coração, então naquele dia, com o derramamento do Espírito Santo, tudo se tornaria claro. Aqueles discípulos que estavam amedrontados e abandonaram o Senhor antes da cruz, depois do derramamento do Espírito, 2 deles, por exemplo, estavam diante do Sinédrio, dizendo assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que transformação é essa, não é? Quem realizou isso? O Espírito Santo. Então, naquele dia, vós conhecereis. Eu acho que você sabe que essa palavra aqui, como é usada nas Escrituras, na língua grega, ela nunca significa o entendimento intelectual apenas. Inclui entendimento intelectual. Mas conhecer fala de experiência. Por exemplo, quando um casal então era noivo, ainda não era casado, é dito assim: ele não a conheceu. Não é essa a expressão que a Bíblia usa? Ele não a conheceu. O que significa isso? Ele não teve um relacionamento íntimo com ela, porque eles não eram casados. Então, conhecer
como é usado o termo na língua grega, significa esse relacionamento íntimo, particular, que toca experiência e não conhecimento intelectual apenas. É um conhecer muito amplo, inclui mente, emoções, desejos, tudo, espírito, corpo, né? Então, naquele dia vós conhecereis. O que eles iriam conhecer? A resposta para o eu estou. Que eu estou em meu Pai. Isso eles não podiam compreender antes. Onde eu estou, vós não podeis ir. Onde Ele está? Naquele dia vós conhecereis. Eu estou em meu Pai. Essa maravilhosa comunhão da Trindade, para a qual nós fomos chamados. Irmãos, quando aquele véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, você sabe que aquele véu tinha quase 5 metros de altura, não sabe? Ele tinha 10 côvados, 4,5 metros a 5 metros de altura. Era feito de 4 tipos de tecidos: estofo, azul, púrpura, carmesim, tecidos em linho fino. Um cobertor opaco, grosso, já que ninguém poderia contemplar o Santo dos Santos. Então era um véu que vedava absolutamente, não era um paninho, era um véu grosso. Aquele véu, quando o Senhor Jesus foi crucificado, e quando aquele soldado abriu o seu lado com uma lança, os evangelhos registram que o véu do santuário foi rasgado. Como? De alto a baixo, não de baixo a alto, não é? Para que ficasse claro que aquilo não era obra humana, mas de alto a baixo. Por quê? Isaías disse assim: a salvação vem do Senhor. O verbo que é Deus e que estava com Deus, ele se fez carne, ele desceu, ele se fez carne e habitou entre nós. Então o véu foi rasgado de alto a baixo. Naquelas mesmas horas em que o lado do nosso Senhor Jesus foi rasgado na cruz do Calvário. Porque nós sabemos pela Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10, que aquele véu que separava o lugar santo dos santos era uma parábola. Palavra que o livro de Hebreus usa no capítulo 9. Aquele véu tipificava a carne de Cristo. Então o capítulo 10 vai dizer assim: tenhamos ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos, por um novo, antes não havia, por um vivo, porque antes não havia, caminho que Ele nos consagrou, nos abriu pelo véu. E o autor de Hebreus vai explicar: isto é, pela sua carne. Então aquele véu era uma parábola, aquele véu era um tipo, era um símbolo. Então quando o verdadeiro véu, a carne do Senhor Jesus é rasgada na cruz, ora irmão, o véu que é tipo, o véu que é figura, o véu que é símbolo, não pode subsistir. A realidade foi rasgada, o símbolo não pôde subsistir. Rasgado de alto a baixo. Ninguém pôs uma escada e subiu em 5 metros de altura para rasgar aquele véu no meio, não é? Foi o Senhor quem rasgou aquele véu, soberanamente. O véu do santuário foi rasgado, porque o nosso Senhor Jesus foi rasgado na cruz do Calvário. Aquele soldado abriu o seu lado com uma lança, e João fica tão impressionado com o significado daquilo, que ele diz: do seu lado saiu sangue e água. O livro de Hebreus diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então sangue tem relação com remissão de pecados. E água tem relação com o quê? Com regeneração. Sangue para redenção, remissão, e água para regeneração. Porque sabemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a morte do Senhor Jesus teve um efeito duplo. Ele morreu e derramou seu sangue para que nós fôssemos redimidos. E Ele morreu e derramou sua vida para que nós pudéssemos participar da comunhão da Trindade. Não derramou apenas sangue, mas derramou água. Então quando nós nascemos de novo, nós nascemos da água e do Espírito. Então nós podemos ter comunhão na vida do Deus triuno, na Trindade. Que coisa maravilhosa é essa? Pai, esta é minha vontade, que onde eu estou, no seio, Pai, no teu seio, estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Por isso Paulo vai dizer assim: e todos nós com o rosto desvendado.
Porque não apenas o véu do santuário foi rasgado, mas esse véu também aqui foi rasgado. O véu do nosso entendimento. 2 Coríntios 3,18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Porque é isso que ele disse em João 17:24, que ele queria. Onde eu estou, meu Pai, estejam comigo os que me deste para que vejam minha glória. Glória que me conferiste. Então, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O resultado em nós, somos transformados. De glória em glória. Na sua própria imagem. Lembra que nós falamos sobre idoneidade? É isso que o Senhor busca na igreja. Ele busca a si mesmo. Transformados de glória em glória à sua própria imagem. E quem faz isso? Como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Tão claro e tão maravilhoso. Esse é o propósito do Senhor. Então, aí que nós concluímos basicamente ontem à noite. Hoje nós vamos dar mais uns passos seguindo 1 Coríntios, onde nós estávamos ontem. E vamos buscar ali também a ajuda do Senhor para vermos 4 aspectos dessa vida de comunhão. Especialmente desse entrar na comunhão. Como isso funciona. Então vamos lá de novo para o primeiro livro de Paulo, a primeira epístola aos Coríntios. Capítulo 1, já lemos ontem alguns versículos. Fomos até o versículo 9, um versículo importante, chave, não é só para esse capítulo, mas para o livro todo, porque a epístola de Paulo aos Coríntios foca, acima de tudo, unidade e comunhão. Se queremos realmente a ajuda do Senhor para conhecer bem esses assuntos, unidade e comunhão, esse é o livro indicado, 1 aos Coríntios, porque o maior problema dos Coríntios tocava isso, tocava a quebra da unidade e tocava os problemas da comunhão. Eles tinham até mesmo na sua comunhão ciúmes, contendas, soberbas, disputas e muita coisa mais. Carnalidade em geral. Então, o verso 9, onde concluímos ontem, no caso do livro dos Coríntios, que estávamos estudando, nós fomos até o versículo 9. Fiel é Deus. Versículo 2 diz que nós fomos chamados para ser santos. Disse que nós somos santificados em Cristo Jesus. Isso fala da nossa posição. Ele nos santificou nele mesmo. E esses que ele santificou, ele chamou para ser santos. Duas coisas correspondentes, não são iguais. Primeiro, ele nos santifica para ele, no sentido de nos separa para ele. E depois, esses que ele separa com um propósito. O propósito é para ser santos. Em outras palavras, para sermos semelhantes a ele. Também já comentamos isso ontem. E o que significa ser chamado para ser santo? Essa expressão do verso 2, veja aí na sua Bíblia. Creio que ela está muito bem explicada no verso 9. O caminho para sermos santos ou semelhantes a Cristo é experimentarmos a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Porque Ele é o Santo de Deus. Então, usamos ontem a figura daquela mesa, Graças a Deus, porque Ele, Deus o Pai, está de um lado, nós, os chamados para ser santos, estamos do outro lado, e essa refeição, para usar uma figura, porque essa pessoa rica do nosso Senhor Jesus, é que é servido nesse banquete de comunhão. Por isso que Paulo fala das riquezas insondáveis de Cristo. E nós devemos permanecer nessa mesa do banquete. Sabe o que acontece na nossa história? Por causa da necessidade que temos do avanço da obra do Senhor nas nossas vidas, irmãos, nós somos tão distraídos de muitas maneiras. E muitas vezes a nossa distração nos leva a terrenos perigosos, a terrenos movediços. Às vezes nossas distrações nos levam à carne. Às vezes nossas distrações nos levam ao mundo. E nós perdemos um bom tempo, como Abraão perdeu 13 anos diante do Senhor. Ontem nós citamos, sem ouvir o Senhor, depois que ele produziu o fruto da sua carne, Ismael. Então, para extrapolar ainda mais essa figura, é como se o Senhor amarrasse uma corda nos nossos pés e a outra ponta no pé da mesa. Por quê? Porque fiel é Deus. Ele nos chamou. Esse chamado não é reversível. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço.
elas me seguem. Se nós realmente nascemos de novo, e essa é a questão, se nós não tivemos uma conversão psicológica, uma conversão a uma ideia, uma conversão a um grupo, não é? A uma teologia que seja, mas se nós nascemos de novo e nascemos do alto, por operação do Senhor Jesus, então nós somos habitados pelo Espírito Santo. E esse é um dom irrevogável de Deus. Então ele amarra essa corda na nossa canela e amarra a outra ponta no pé da mesa. Porque ele não retira a nossa liberdade. Então se eu quero levantar da mesa de comunhão, eu posso me levantar. O Pai não vai se levantar. O banquete vai continuar servido, mas eu posso me levantar. Então eu levanto e vou seguir o meu curso, distraído, não é? E muitas vezes em terrenos perigosos, a carne, o mundo. Mas irmãos, versículo 9 diz, fiel é Deus. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Que maravilhoso Deus nós temos, irmãos. Mas como nós voltamos muitas vezes arrebentados, não é? Porque a corda foi longa demais, muito tempo. E nós batemos tanta cabeça, e nós ferimos tanto. E há um princípio aqui tão importante para ser recolhido por nós. O Senhor nos perdoa? Sempre. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Veja, fiel mais uma vez, fiel. Deus é fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, amém e glórias ao Senhor. Mas, um princípio. O perdão de Deus não anula a colheita. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo aquilo que esticamos a nossa corda, porque deixamos a mesa da comunhão e semeamos na carne, nós vamos colher. Se o perdão de Deus anulasse a colheita, então ele seria leviano. Deus trataria conosco de uma maneira leviana. É como se ele dissesse, dizendo, pecado é uma coisinha à toa, não se preocupe com o pecado. Eu sou o Deus todo misericordioso. Tudo que você fizer, eu te perdoarei. Irmãos, Deus não é um Papai Noel celestial. Ele é fiel e justo. Né? Então, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ele nos perdoa sim, mas nós colhemos aquilo que nós semeamos. Então, a advertência de Gálatas capítulo 6 é essa. É forte a palavra no grego, no original. Quando diz assim, de Deus não se zomba. A palavra ali escarnece em algumas versões. O sentido dela no original fala do ato de alguém torcer o nariz de outro. Esse é um ato de zombaria. Imagina você pegar uma pessoa e torcer o nariz dela. Não é? Isso significa você estar zombando dela, escarnecendo dela. Então aquele versículo diz isso. De Deus, ninguém torce o nariz. Porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então o livro nos exorta dizendo, aprenda a semear. Se você semear na carne, da carne colherá corrupção, mas se semear no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não é? Essa vida zoé. E que princípio, irmãos, que princípios importantes existem nessa questão da semeadura e colheita, não é? Semeamos uma semente e colhemos um saco de sementes. Isso é verdade para a carne, isso é verdade para o Espírito. Zacarias 4,10 diz assim, não desprezeis o dia dos humildes começos. Tudo aquilo que o Senhor realmente está fazendo em nós e é genuíno, que nós valorizemos isso. Pequenas sementes, pequenos atos de fé, baseados na graça, baseados na fé, pequenos atos de resposta, irmãos, aquilo que o Senhor está requerendo de nós. Sabe o que significam? Sementes. Então você planta aquilo, uma pequena resposta, uma pequena obediência, um pequeno ato de fé, uma semente, mas você colhe 30, 60, 100 por um. Essa é a fidelidade do nosso Senhor. E esse é o princípio da semeadura e colheita. Mas também é verdadeiro na carne. Você semeia um vento e colhe uma tempestade. Você semeia uma palavra e colhe uma ação. Não é? Então que o Senhor nos ajude a ser sábios. Sim, Ele é fiel. Mas como nós falamos, a graça de Deus não anula a nossa responsabilidade. Ela suporta, dá suporte à nossa responsabilidade. Então, fiel é Deus. Fostes chamados, graças ao Senhor. Lembre-se que você está aí na mesa. Todos nós estamos. Mas vamos nos lembrar que o Senhor não nos travou numa cadeira, aprisionados. Nós estamos livres. Embora o nosso pé esteja amarrado.
pertencemos a Ele. Onde nós formos, essa corda às vezes tem 2 metros, mas às vezes tem 100 metros. Longa, damos uma volta tão grande. Mas se realmente pertencemos ao Senhor, irmãos, que coisa magnífica é essa. Nós não podemos encontrar descanso em lugar algum, a não ser nele mesmo. Lembra-se daquela palavra de Balaão, um profeta mercenário, não era profeta de Deus, não tinha nada a ver com Deus, foi comprado e pago com dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele ia pronunciar a maldição, o Espírito de Deus se apossava dele. E ele pronunciou 3 das mais lindas bênçãos sobre o povo de Deus no Velho Testamento. Esse profeta mercenário, Números 23. Então, uma das coisas que ele fala sobre o povo de Deus, Números 23, 9, diz assim: do alto das penhas eu vejo Israel, dos outeiros o contemplo. Eis que ele é um povo que habita só, e não será contado entre as nações. Maravilhosa essa frase de Balaão, o profeta mercenário, porque o Espírito Santo se apossou dele e ele falou palavras do Espírito de Deus, não é? E depois foi entregue a si mesmo, porque ele tinha um coração corrupto, mas ele não podia amaldiçoar o povo de Deus. O Espírito Santo interveio e ele falou essa frase maravilhosa de Números 23, 9. Você já pensou sobre ela? Isso é o que significa que Paulo escreveu aqui, irmão. Chamados para ser separados, chamados para ser santos, chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Balaão foi tomado pelo Espírito e falou isso para o povo da velha aliança, figura do povo de Deus, a igreja, a nova aliança. É um povo só, solitário, não será reputado, não será contado entre as nações. Isso não é uma verdade a nosso respeito? Essa corda pode se esticar, mas nós nunca, se realmente nascemos de novo, essa é a grande questão. Se o Espírito habita em nós, nunca encontraremos conforto em lugar algum, que não seja no próprio Senhor Jesus e na vida daqueles que pertencem a Ele. Companheiro eu sou de todos que te temem. Essa é uma verdade tão maravilhosa que Balaão enunciou. Povo cortado das nações. Nós só podemos contar com o Senhor e uns com os outros. Não tente compartilhar suas dificuldades com o mundo. Eles vão mandar você para o psiquiatra, achar que você está ficando louquinho da Silva, não é? Ninguém entende a sua linguagem, daqueles que nasceram de novo. Nós só podemos contar uns com os outros, em Cristo Jesus. Mesmo Espírito, mesma linguagem, os mesmos conflitos, 2 naturezas. Qual outra criatura nessa terra tem 2 naturezas? Ninguém, só o cristão. Os outros só têm uma natureza. É a natureza mundana, humana, carnal, natural, não é? Que não aceita as coisas do Espírito, que não entende, porque ele parece loucura. Não é isso? Só nós temos 2 naturezas. Então nós só podemos contar com o Senhor e uns com os outros. Chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então depois desse verso 9 ele continua assim: rogo-vos, irmãos. Ele tem que entrar com rogo aqui, porque, irmãos, se ele falou sobre essa comunhão a qual nós fomos chamados, o que ele deve fazer é exortar os coríntios, não é? Diante daquela confusão que eles estavam vivendo, como que dizendo: parem com tudo, peçam ao Senhor que abra os seus olhos. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, não haja entre vós, e aqui a palavra, divisões, afetando então a comunhão para a qual nós fomos chamados, não é? Afetado pela soberba, pelos ciúmes e etc., por tanta coisa distorcida que havia entre eles. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse verso aqui nos faz lembrar de Filipenses capítulo 2. Você lembra que quando Paulo escreveu aquela carta aos Filipenses, ele usa naquela epístola, muitas vezes, a palavra pensar e seus derivados. Pensar, mente, pensamento, porque é um foco naquela carta. E havia 2 irmãs ali com problema no serviço. E eram 2 irmãs amadas, consideradas de Paulo. Ele diz que juntas, elas se esforçaram com ele no Evangelho. E também com Clemente e com outros cooperadores. Então ele escreve a carta aos Filipenses, que foi enviada para os Filipenses por Epafrodito, que levou um donativo da igreja em Filipos para Paulo na prisão domiciliar em Roma, e voltou com aquela carta, uma troca maravilhosa.
Eles enviaram um donativo de amor e voltaram com uma epístola inspirada. Filipenses, 4 capítulos, não é? E numa das frases de Filipenses, Paulo diz assim: eu rogo a você, meu fiel companheiro de julgo, era Epafrodito, auxilie essas irmãs, auxilie. Qual era o problema delas? Elas não estavam pensando concordemente no Senhor. Você vê como essas coisas afetam a comunhão? E agora, qual mente ia prevalecer? A mente mais forte? A mente de Evódia ou a mente de Sintique, essas duas irmãs? Você lembra bem de Filipenses? Filipenses 2 diz assim: tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Que lindo, irmãos. Não é questão de uma mente prevalecer sobre outra mente. É questão de a mente de Cristo estar sendo formada em todos nós, para que, tendo a mente de Cristo, nós possamos viver a verdadeira vida de comunhão e a verdadeira vida de unidade. Penseis a mesma coisa não significa que nós vamos ter aí uma cópia da mente uns dos outros, mas significa que a mentalidade de Cristo vai ser formada em nós, e então nós poderemos viver segundo essa mentalidade. Qual é a mentalidade de Cristo? Muito simples e profunda. Sendo Deus, não julgou que sendo igual a Deus, era algo, esse ser igual a Deus era algo que ele devia se aferrar, se agarrar a qualquer custo, mas ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Essa é a mente que houve em Cristo Jesus. Irmãos, que mente maravilhosa. Você se lembra que quando o Senhor Jesus, pouco antes de ir para o Getsemane, de caminhar para Jerusalém, ele enfrentou uma situação muito delicada no seu grupo mais íntimo. Um evangelista registra que Tiago e João foram fazer um pedido a ele. E um outro evangelista diz que foi a mãe deles que pediu. A conclusão que nós chegamos é que os três foram, se você combinar os relatos. Porque os relatos não se contradizem, os relatos se completam, claro. Então, o que aconteceu foi que a mãe do Tiago e do João pegou os dois, imagina os dois filhinhos, devia ter uns 30 anos aí cada um. Então ela tomou os filhinhos pela mão, porque mãe é mãe eternamente, não é? Então ela tomou o Joãozinho aqui, o Tiaguinho aqui, e foi diante do Senhor fazer um pedido. Lembra do pedido dela? Pedido ousado, porque ela fala assim: mestre, manda. Ela estava mandando o Senhor mandar. A ousadia dela. Ela diz: mestre, manda, que no teu reino, na tua glória, esses meus dois filhos se assentem, um na tua direita e um na tua esquerda. Essa é uma mãe perfeita, né? Veja o que ela quer para os seus filhos. Então, o Senhor Jesus disse assim para eles, para os três: não sabeis o que pedis. Será que podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Mas eles não entendiam nada desse assunto do cálice, da cruz, da morte, do sofrimento. Então eles responderam assim: podemos. Não é? Como criança no jardim da infância. Não é? Não sabiam o que estavam dizendo, mas falaram que podiam. Então o Senhor falou assim: então vocês beberão o cálice. Mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não vos compete, mas ao Pai que está nos céus. E nós sabemos o que aconteceu. Tiago, um desses que fez o pedido, foi o primeiro apóstolo a ser decapitado. Ele bebeu o cálice como fiel testemunha do Senhor. Depois que o Espírito desceu, que tudo ficou claro para ele, ele pôde oferecer sua vida em testemunho de fidelidade ao Senhor. Atos capítulo 12. Herodes mandou decapitar Tiago. E João foi o discípulo que viveu a vida mais longa. Tiago tomou a cruz em um testemunho, em um ato, e foi decapitado. E João tomou a cruz dia a dia e seguiu fielmente o Senhor por mais de 90 anos, experimentando os sofrimentos de Cristo. Então, quando nessa situação de Mateus 20, eles foram fazer esse pedido, o nosso Senhor os repreende, como nós falamos, e ele diz assim: sabeis que entre os povos os governadores os dominam e exercem autoridade sobre, olha a palavra que o Senhor usou, sobre eles. Mas entre vós não será assim. Aquele que quiser ser grande entre vós, esse seja o vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, esse seja o que vos sirva. E aí ele completa assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, essa é a mente de Cristo.
Então, quando Paulo escreve assim para os Coríntios, como nós acabamos de ler, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso é Filipenses capítulo 2. Nós só podemos viver a vida da igreja se a mente de Cristo for formada em nós. Não há outra alternativa para nós. Que a nossa mentalidade seja tirada de lado e que a mente de Cristo seja formada em nós. Aquele João capítulo 13 é tão sublime, não é, irmãos? Parece que quanto mais nós lemos aquele texto, mais lições nós tiramos, né? Inesgotável, aquele lava-pés. Quantas lições num texto tão objetivo, não é? Quantos detalhes, quanta profundidade. E ali está o nosso Senhor, aquele que tinha essa mentalidade. Irmão, sabe uma das coisas lindas que nós vemos naquele texto lava-pés? A cruz, que veio depois, fala da vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Quando ele foi à cruz e se entregou à morte, era o santo entrando na morte. E por causa dele ser santo, ele ia destruir a morte. Então a cruz é a vitória do Senhor sobre a morte. Mas pense aqui sobre isso. A bacia e a toalha falam da vitória de Jesus sobre a vida. Ele foi vitorioso na vida por causa da bacia e da toalha. Nós só podemos ser vitoriosos em vida se a bacia e a toalha são uma marca das nossas vidas. Compreende isso, irmão? A bacia e a toalha representam a vitória de Jesus sobre a vida. Vitória do homem, o rei servo, aquele que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, como falar de comunhão sem isso? Não é comunhão. Não há comunhão sem a mente de Cristo Jesus. Então, a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Versículo interessante esse. Parece que numa primeira análise, o último grupo era o grupo correto. Aquele grupo que diz: não, nós não queremos nada com vocês. Vocês são de Paulo, vocês são de Apolo, vocês são de Cefas, nós não queremos nos submeter a nenhum ministério de homens. Estavam certíssimos, não é? Nos ligarmos a homens em termos de preferências. Mas quando eles disseram: eu sou de Cristo, isso manifestou o erro deles. Porque se eles tivessem visto o que significa a comunhão do corpo de Cristo, na base da unidade, essa não seria a frase. Mas a frase seria: nós somos de Cristo. Compreendeu isso, irmão? A diferença entre uma coisa e outra. Não eu sou de Cristo, mas nós somos de Cristo. Como que dizendo: vocês que estão dizendo que são de Paulo, vocês estão errados. Nós somos de Cristo. Não há ninguém de Paulo, não há ninguém de Apolo, e também não há ninguém de Cefas. Nós somos de Cristo. Irmãos, a igreja não é para a obra, é a obra que é para a igreja. A obra é como andaime. A igreja é o edifício de Deus. Então, quando eles disseram: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Paulo começa com essas perguntas e vai nelas até o capítulo 4, os 4 capítulos. Ele cita Apolo no capítulo 3, ele cita Apolo no capítulo 4 de novo, porque ele usa essa colocação dos coríntios o tempo todo. Eu sou desse, eu sou daquele. Ele fala: quem é Paulo, quem é Apolo? Paulo foi crucificado por vós? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Né? Lembra-se do texto aí na sequência? Ele diz: graças a Deus que a ninguém eu batizei, senão Crispo e Gaio. E além deles, não me lembro se eu batizei algum outro, para que ninguém diga que foi batizado em nome de Paulo. Não é? Então você vê o cuidado dele, nesse assunto da unidade, nesse assunto da comunhão. Nós somos de Cristo. Agora, irmãos, capítulo 2, eu queria mencionar para os irmãos, já entrando aqui na etapa conclusiva, queria compartilhar com os irmãos 4 aspectos, se não for possível hoje, nós continuaremos amanhã, de ajuda, nos capítulos 2 e 3 principalmente, do como nós podemos viver a vida de comunhão, como entrar nessa comunhão. Se o versículo 9 deu a chave, Deus é fiel e nós fomos chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 9 do capítulo 1. Então, o capítulo 2 e 3 vai nos ajudar no como, no caminho da comunhão.
com frases, com verdades explícitas aqui, muito preciosas. Então vamos destacar alguma delas. Primeira, veja o versículo 1 do capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Importantíssima essa colocação aqui. Porque, em primeiro lugar, aqui nós vamos tirar dois aspectos já importantes. Como nós entramos na comunhão do corpo de Cristo? Em primeiro lugar, por causa da vida derramada do Senhor Jesus. Vamos, esse é o ponto mais essencial. Nós não nos candidatamos à comunhão. Nós nos levantamos o nosso dedo e dissemos assim: Senhor, lembra de mim. Eu sou um candidato a participar aí da sua igreja ou da sua comunhão. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. Eu vos designei para que vades e deis frutos. Então, como nós entramos na comunhão em primeiro lugar? Parece tão simples dizer isso, mas é tão necessário. E ao mesmo tempo, amados, é tão profundo. Nós entramos na comunhão em primeiro lugar porque nós viemos a participar da vida do Senhor Jesus. Essa comunhão não é uma comunhão de interesses, não é uma comunhão de negócios, não é uma comunhão social. É muito estranho se você está numa assembleia onde você percebe que quase que 100% dos irmãos são de uma determinada classe social. Coisa estranha isso. Ou são de uma determinada classe cultural. Estranha. Ou são de uma determinada raça. Estranho. Porque em Cristo não há grego, não há judeu, não há bárbaro, não há cita, não há escravo, não há livre, mas Cristo é tudo e em todos. Não é? Então, nós entramos na comunhão em primeiro lugar por causa da vida derramada do Senhor Jesus. O Senhor nos ajude a apreciar mais isso, irmãos. Que vida tínhamos nós, irmãos? Uma vida egocêntrica. Comunhão, nem pensar. Nem conosco mesmo. Nós usamos uma metáfora aí para tentar ilustrar um pouco da seriedade desse assunto. Não dá vontade a alguns de nós, talvez até hoje, de que o nosso pescoço fosse rosqueado, igual um parafuso? Para alguns dias, assim pela manhã, você levantar e você descoxar a cabeça, colocar no lado da sala, no cantinho assim do quarto, e sair devagarzinho para ela não vir atrás de você. Não é? De tanto que nós somos confusos, ansiosos, preocupados, divididos, atormentados. Não é assim? Não vos inquieteis, não vos preocupeis. Não é? Mas a cabeça não é coxada. Não é? Qual é o desejo do Senhor para nós? Como que Ele nos chamou? Ele nos chamou nos dando sua vida. Irmãos, o melhor de nós, se é que nós podemos usar essa palavra? Não é? Acho que não. Só uma maneira de expressar. O melhor de nós era trapo de imundícia. Estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, andando no curso deste mundo. E esse curso tem um destino. E é para lá que nós íamos. Não é? Todos nós estávamos na lotação, com a placa, inferno. Passagem comprada só de ida. Né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, o quanto nós temos apreciado disso? A igreja é a comunhão da vida do Senhor Jesus. Como nós falamos, do seu lado não saiu só sangue, do seu lado saiu água. E isso é exemplificado pelo grão de trigo. O grão de trigo exemplifica esse segundo aspecto da morte do Senhor Jesus. Porque o grão de trigo representa a vida derramada do Senhor Jesus. Não há sangue no grão de trigo, não é? Então o grão de trigo fala especificamente do aspecto da vida. Quando o Senhor Jesus morreu, Ele morreu para repartir sua vida. E a nossa comunhão é uma comunhão na vida. Nós podemos ter comunhão com pessoas absolutamente diferentes de nós. Nós às vezes encontramos um irmão africano que conheceu o Senhor e que foi lá criado no seu contexto, na sua história, e nós temos aí uma hora de comunhão com ele, e parece que nós conhecemos esse irmão há 20 anos. Não é? Por causa da vida do Senhor Jesus. Uma vida tão poderosa, tão sublime, uma vida que nos deu uma mesma linguagem,
mesmos sentimentos, né? Irmão, sabe por que não experimentamos mais disso? Porque a vida do Senhor Jesus em nós não é madura. Se a vida do Senhor Jesus em nós for amadurecendo, nós experimentaremos mais essa comunhão preciosa do corpo de Cristo. Porque criança, irmãos, é muito trabalhosa. Crianças requerem cuidado o tempo todo. Crianças têm duas características principais, não é, que se complementam. Elas têm que ser cuidadas o tempo todo. Elas não podem cuidar de si mesmas. E elas, obviamente, então, por consequência, nunca assumem responsabilidade por outros. É uma maneira interessante de nós aquilatarmos em que nível da nossa relação com Cristo nós estamos. Nós somos aqueles, na vida de comunhão, que precisamos de cuidado o tempo todo, porque nós estamos sempre mazelados, não é? E nunca assumimos responsabilidade por outros, alimentar os outros com a vida do Senhor, suprir os outros com a luz do Senhor, com a palavra do Senhor. Será que nós somos esses? Ou somos aqueles que em toda reunião nós temos uma lamúria? Quase que nós levamos um cartaz para a reunião, né? Dizendo, eu estou sofrendo, orem todos por mim. Não é? A criança é assim, ela chama atenção para ela o tempo todo. Egocentrismo, não é? Mas na medida que a cruz vai entrando em nós, Cristo vai sendo formado em nós, a vida de Cristo vai amadurecendo em nós, irmãos, nós vamos encontrando outro nível, tanto de existência quanto de comunhão. E para isso nós fomos chamados. Graças ao Senhor. Que casamento pode funcionar sem isso? Não é? Sem essa vida. E o segundo passo que nós vamos dar é sem essa cruz. Casamento sem isso são duas sanguessugas, como diz o livro de Provérbios, né? A sanguessuga só sabe dizer me dá e me dá, a linguagem dela, não é? Então a nossa comunhão é uma comunhão na vida. Nós fomos supridos pela vida de Jesus. A vida dele está em nós. Primeiro aspecto, o mais fundamental, o mais importante, o básico. Segundo, também está aqui nessa frase. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo. Então essa é a sua pessoa. A vida dele é a chave da nossa comunhão, já falamos. Mas não apenas Jesus Cristo, mas este crucificado. E, irmãos, essa introdução da cruz aqui, na Epístola aos Coríntios, ela é sublime. Porque esse era o problema dos coríntios. Nós já lemos ontem o capítulo 1. O problema deles não era a palavra, o problema deles não era conhecimento, o problema deles não era dom, e até mesmo eles tinham o testemunho de Cristo confirmado entre eles. Nenhuma dessas quatro esferas era problema, mas o problema deles era a carnalidade. Ou, em outras palavras, a falta de cruz. Eles não conheciam o caminho da cruz. Então, segundo aspecto da entrada na comunhão, da permanência na comunhão, a cruz, o caminho da cruz. Sem cruz, sem comunhão. Sem cruz, sem comunhão. O Espírito Santo encontra lugar para registrar isso em nós. Agora, irmãos, nós não vamos entrar em detalhes sobre essa questão do caminho da cruz. Mas eu não posso passar também de maneira rápida por ele. Então eu queria citar para os irmãos algo sobre o caminho da cruz, de maneira bem específica, para que, com a ajuda do Senhor, Ele nos ajude a ver isso. E se não vemos, buscar esse entendimento diante dele. O que significa o caminho da cruz? O que significa que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, entendo que, segundo a revelação bíblica, o trabalhar da cruz opera de maneira muito prática nas nossas vidas, de duas formas. A primeira forma é a ação da palavra viva de Deus nos nossos corações. Nunca o trabalho da cruz é compulsório. Não vamos errar aqui, irmãos. Nunca. A cruz não é imposta sobre nós. Compreenda isso. Busque a ajuda do Senhor para você ver isso. A cruz não é imposta, não é compulsória. Há um ser antes da cruz. Você pode rejeitá-la, ou você pode acolhê-la. Então, nesse aspecto do trabalho da palavra de Deus, a mesma coisa. Tiago diz assim, acolham a palavra de Deus em vós implantada. Ela é poderosa para salvar as vossas almas. Hebreus diz assim, se ouvirdes a sua voz hoje, não endureçais os vossos corações. A carta às igrejas diz 7 vezes no Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o primeiro aspecto do trabalho da cruz, acolher
a palavra que Deus nos tem falado. Como? 24 horas por dia. Graças ao Senhor. Essa escola de Cristo não tem férias. Ele fala conosco até dormindo. Não é? Fala, fala, fala e fala. Fala na sua meditação na Bíblia, fala num livro que você está lendo, fala através dos irmãos na comunhão, fala nas reuniões, fala através dos ímpios. O Senhor usou até uma mula para falar. Não é? Como ele fala. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras. Graças ao Senhor. Esse é o nosso Deus. O problema não está com falar de Deus. O problema está com os nossos ouvidos debilitados. Não é? Então esse aqui é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. Acolhamos a palavra que Deus tem nos falado. Irmãos, às vezes uma frase, um item, um assunto, aquele assunto lá daquele relacionamento seu com aquela pessoa, aquele assunto lá do seu trabalho específico, o Senhor está te falando uma palavra. Se nós não acolhemos a palavra do Senhor e deixamos que essa palavra penetre em nós e discirna, afinal de contas, o que o Senhor quer fazer ali, o que é dele ali, o que não é dele ali, o que é do espírito ali, o que é da carne ali, o que é terreno ali, o que é celestial ali, então nós não poderemos ser transformados de glória em glória e o caráter de Cristo ser formado em nós. Então comunhão, nada. Não experimentaremos avanço na vida de comunhão, porque a palavra de Deus não tem sido acolhida por nós. Então nós podemos acolhê-la ou não acolhê-la, é opção nossa. O Senhor nunca vai nos forçar a acolher a sua palavra. Primeiro aspecto da cruz, a palavra. Segundo aspecto da cruz, do caminho da cruz, a providência, o arranjo circunstancial de Deus. Deus arranja todas as coisas providencialmente para trabalhar a cruz em nossas vidas. Irmão, peçamos ao Senhor para que nos mostre isso. Então, por exemplo, nós não estamos num vínculo conjugal com a pessoa errada. Nós estamos no vínculo conjugal com a pessoa certa. Então que o Senhor nos abra os olhos para que nós respondamos ao seu trabalho de arranjo providencial, para que Ele possa tratar profundamente nossas vidas egocêntricas, através do arranjo providencial de Deus. Nós não estamos reunindo com as pessoas erradas. O corpo de Cristo é abençoado. Nós que somos errados. Então o Senhor vai usar a vida dos irmãos, providencialmente, para trabalhar a cruz nas nossas vidas. Então, irmãos, a cruz é algo voluntário. O Senhor Jesus se dobrou diante da cruz. Quando o Senhor Jesus escolheu Judas para o colégio apostólico, ele sabia o que ele estava fazendo. Na pessoa de Judas, o Senhor Jesus escolheu a cruz. Quando ele lava os pés de Judas, ele estava tomando a cruz, porque ele sabia quem ele era. Quando o Senhor dá aquele beijo em Judas, mais uma vez ele estava amando a cruz e oferecendo a oportunidade para que de alguma maneira Judas visse concretamente o que ele estava fazendo e de alguma maneira no que concernia a ele pudesse se arrepender. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então, o trabalho da cruz é o trabalho pela palavra e é o trabalho pelas circunstâncias. Cruz, Jesus Cristo e este crucificado. Sem cruz, sem comunhão. Terceiro aspecto, vamos falar um pouquinho dele. Hoje nós paramos por aqui e continuamos amanhã. Capítulo 2 ainda, de 1 aos Coríntios, versículo 9, introduz aqui mais um tópico. Vamos ver esse aqui e concluímos. Depois de Paulo falar algo aqui tremendo sobre o mistério de Deus em Cristo, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, se tivessem conhecido essa sabedoria de Deus em Cristo, eles não teriam crucificado a Cristo, porque crucificando a Cristo, eles estavam dando um tiro no pé. Eles estavam decretando sua própria destruição, não é? Porque o Senhor Jesus entrando na morte, Ele destruiria a morte. Ele cumpriria o eterno propósito de Deus. Então, essa sabedoria não foi revelada a eles, Paulo diz, e aí no verso 9 ele fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E agora ele introduz algo aqui, irmãos, no versículo 10, o Espírito Santo. Esse é o terceiro aspecto que gostaria de chamar a atenção dos irmãos nesse assunto da comunhão. Cada um deles, é claro, você pode desenvolver longamente.
Comunhão pela vida de Cristo, como já falamos, essa é a base da comunhão, é a comunhão de vida, acima de tudo. Comunhão proporcionada pelo trabalho da cruz. Se não há trabalho da cruz em nossas vidas, não há comunhão. E terceiro, comunhão pelo Espírito Santo. Então vamos colocar algumas coisas sobre o Espírito Santo, também objetivas. Você pode desenvolver isso por você mesmo. Primeiro, 1 Coríntios 12, 3, ainda nessa epístola. 1 Coríntios 12, 3, diz assim: ninguém que fala pelo Espírito diz que Jesus é anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Sabe o que esse versículo tem a nos ensinar, acima de tudo? Que é o Espírito Santo quem estabelece o senhorio de Cristo na vida da Assembleia. Então, irmãos, isso aqui não é apenas uma questão de palavras, uma questão apenas de falar Senhor Jesus, por mais precioso que esse nome seja para nós, e o é. Mas vai muito além disso. O que o versículo está dizendo é que o Espírito Santo é que estabelece o senhorio de Cristo no meio da Assembleia, nas nossas vidas pessoais e na vida da Assembleia. Porque sem o Espírito Santo, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Compreendem? Então, o que isso significa? Qual a implicação nós vamos tirar daqui? Se nós não honrarmos o Espírito Santo nas nossas vidas e na vida da Assembleia, nós não podemos ter comunhão em Cristo e nem no Espírito. Então aí nós nos lembramos de Efésios, capítulo 4, verso 30 em diante. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que entristece a ele? O texto continua, verso 31. Longe de vós toda a amargura. Irmão, você vê que maravilhoso Deus nós temos, como Ele é prático, como Ele é prático. Às vezes eu penso que nós somos mais místicos do que Deus, não é? Deus é tão prático, tão maravilhosamente prático. Ele está nos ajudando a ver o que significa entristecer o Espírito Santo. Então Ele diz, amargura. Se há amargura nas nossas vidas, há amargura nos nossos relacionamentos, há amargura na vida conjugal, há amargura entre pais e filhos, há amargura entre os irmãos, esqueçam comunhão. Porque a amargura entristece o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está entristecido, o senhorio de Cristo não pode ser estabelecido no seio da Assembleia. Porque sabe o que acontece conosco, irmãos? Nós encaramos as verdades de Deus de forma automática, e esse é um risco imenso para as nossas almas. Nós pensamos assim, a Bíblia diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Sabe o que nós fazemos com esse versículo? Nós consideramos isso automático, não é? Então estão 2 ou 3 reunidos e invocam o nome do Senhor Jesus, então o Senhor Jesus está no meio deles. Irmãos, esse texto não diz isso. Estar reunido em meu nome significa muita coisa. Não significa apenas que invocamos o nome dele. Esse em meu nome significa que o nome dele é temido, o nome dele é reverenciado, o nome dele é agradado, significa que o coração dele está satisfeito com as nossas vidas. Às vezes nós achamos que o nome de Jesus é como uma senha, não é assim? Como se fosse um abracadabra, não é? E que perigo isso, irmão. Nós costumamos dizer assim para os irmãos, se você for numa casa de material de construção aqui em Natal, e chegar lá e disser assim, em nome do irmão Nelson, eu vim aqui comprar 10 sacos de cimento. Mas se ele não enviou, e se não é o que ele deseja, então isso é uma usurpação, não é? Isso é roubo, é uma usurpação. Não é porque você disse eu estou aqui em seu nome, não é? Então isso significa estou aqui segundo sua vontade, eu estou aqui segundo seus interesses, eu estou aqui segundo a sua mente, segundo seus desejos. 2 ou 3 em meu nome, então eu estou no meio deles. Quanta implicação tem isso, irmão? E nós tentamos colocar isso no câmbio automático, não é? E achar que as coisas então assim funcionam. Não, irmão. Esquece essa coisa de funcionar. As coisas espirituais não são assim. As coisas espirituais elas têm realidade, ou tem ou não tem, não é? Nós não podemos colocar nada para funcionar. Isso não depende de nós. Isso depende só do Senhor, pelo Espírito. O que Ele precisa encontrar em nós é um lugar agradável. Então não entristeçais
o Espírito Santo no qual for selados. Longe de vós a amargura, longe de vós a cólera, longe de vós a ira, longe de vós a gritaria, longe de vós a malícia, a blasfêmia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou, porque esse agora é o lado oposto da moeda. Isso honra o Espírito Santo, não é? E faz com que o senhorio de Cristo seja estabelecido na vida da Assembleia. Aí nós não precisamos preocupar quem vai ministrar a palavra, porque aquele que vai ministrar a palavra, ele vai se levantar cheio do Espírito, porque o Espírito Santo se agrada da vida particular dele, se agrada dos seus pensamentos, não é? Do seu coração. Oh, irmãos, Davi compreendeu isso tão bem. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa necessidade, irmãos, fundamental, para que experimentemos essa comunhão no Espírito. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É essa pessoa santa, divina, não poder, não influência. Às vezes achamos que o Espírito Santo é uma bateria celestial. Só temos que aprender lá como conectar nossa tomada nele, não é? Para recebermos alguma coisa. Nunca, de forma nenhuma. Ele não é isso. Ele não é fonte de poder. Ele é pessoa divina. Então não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo é o único que pode estabelecer na vida da Assembleia o senhorio de Cristo. Que coisa tremenda é essa, irmãos. Precisamos pensar mais nisso. Precisamos orar mais sobre isso. Precisamos ir aos pés do Senhor sobre esse assunto. Porque nós estamos às vezes tão intoxicados, né, com essa questão do funcionar. Que para que avancemos, nós precisamos ter a maneira certa de funcionar. E essa questão tem nos levado a muito erro. Você lembra que no livro de Êxodo tem duas coisas grandes feitas de ouro, além da Arca da Aliança, né? Uma é o candeeiro de ouro, a outra é o bezerro de ouro. Você se lembra? Ouro fala da vida, da natureza e da glória de Deus. Não é assim? O candeeiro foi feito com 1 talento de ouro, a golpes de martelo e de cinzel. Uma escultura. Imagine isso. Aquela barra de ouro sendo batida e aquele lindo candeeiro surgindo. Isso é um milagre, não é? Aliás, os estudiosos estão aí com a pulga atrás da orelha, tentando descobrir como que aquele candeeiro foi feito sem solda. Não consegue fazer uma réplica desse maravilhoso instrumento, não é? Porque Êxodo diz que Deus encheu do espírito de sabedoria aqueles artesãos para eles fazerem a obra do tabernáculo, não é? O espírito de sabedoria. Então aquele candeeiro foi feito. Sabe do que isso fala? Candeeiro está interpretado em Apocalipse. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aquele cinzel e aquele martelo sendo batido nele fala de que Deus não pode ter o seu testemunho na terra. Deus não pode ter o seu candeeiro, a não ser que a cruz trabalhe profundamente nas nossas vidas. Do contrário, ele vai ter muita boa intenção, muita estratégia, muita forma, mas não vai ter a igreja. Então a grande diferença entre o candeeiro e o bezerro de ouro é que o candeeiro foi forjado a golpes, o trabalho da cruz, como já falamos, pela palavra, pelas circunstâncias. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O trabalho da cruz e o bezerro de ouro, ele foi feito em um molde. Por que nós sabemos? Porque é dito em Números 32 que Arão pediu as argolas de ouro das mulheres. E aquele ouro foi lançado no fogo, como ele diz. E Arão era um cara muito interessante. Porque quando Moisés desceu do monte e viu aquela situação complicada ali, a adoração ao bezerro, ele perguntou: Arão, você está louco? O que você fez? Você sabe como Arão respondeu? Ele disse assim: eles me deram ouro, eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Interessante esse Arão, não é? Um bezerro mágico, um bezerro instantâneo. Ele estava se esquivando da responsabilidade dele. Não foi isso que aconteceu, não. Ele pegou esse ouro, ele derreteu esse ouro, não é? Ele colocou numa forma, porque como é que ele produziu um bezerro de ouro, do ouro derretido, não é? Então aquele ouro derretido foi para dentro de um molde, e então aquele bezerro apareceu. É isso que temos feito com a igreja. Nós achamos que a igreja nasce de molde. É só aprender a fazer a coisa certa, falar as palavras certas, funcionar da maneira certa, e a igreja acontece.
Isso é bezerro de ouros, não é candeeiro. A igreja só pode ser lavrada com golpes de martelo e de cinzel. O trabalho da cruz nas nossas vidas, para que o Senhor tenha o seu testemunho. Irmãos, infelizmente, nossa tendência é nos apegar aos moldes. E alguns transportam os moldes de cidade para cidade. Isso então é um dano para a obra do Senhor, não é? Porque sem trabalho da cruz, sem testemunho, sem igreja. Então, primeiro aspecto, o Espírito Santo é quem estabelece a senhoria de Cristo. Segundo aspecto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Deus nolo revelou. Vamos pensar aqui um pouquinho agora sobre esse aspecto. O Espírito Santo é quem revela. Então nós estamos aqui no terceiro ponto. Primeiro, entramos na comunhão pela vida do Senhor Jesus, entramos na comunhão pelo trabalho da cruz, já falamos, e entramos na comunhão pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é enfatizado aqui nesse capítulo 2 e 3 de formas maravilhosas. Estamos citando alguns exemplos. Primeiro, é o Espírito que revela. Revelação é algo preciosíssimo, irmãos. O Senhor falou assim para Pedro: Pedro, você não é o espertão, inteligente, não foi carne, não foi sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então ele pôde ver quem é Cristo. E logo em seguida ele diz: eu também te digo. Porque ele teve a primeira governante revelação, que é Cristo, a visão de Cristo. Então ele pôde obter uma segunda. Porque o Senhor disse: e também, não esqueça da palavra também, também eu te digo, você é um pedregulho, uma parte do que eu estou fazendo, uma lasca, como a palavra diz no original, né? E sobre esta rocha, que é essa visão de Cristo, essa revelação de Cristo, eu edificarei minha igreja. Primeiro Cristo, depois a igreja. Cristo é o sol, a igreja é a lua. Não permita que a lua entre na frente do sol. Do contrário, nós teremos trevas na terra, eclipse. Nós não pregamos a igreja, nós não pregamos o testemunho do Senhor, nós pregamos o Senhor, sua pessoa, sua obra. Quando nós pregamos Cristo, nós temos a igreja. Quando nós pregamos a igreja, nós temos problemas. Então, revelação, segunda coisa importante. Você já deve ter lido algo do irmão T. Austin Sparks. O que esse irmão Sparks disse sobre revelação é algo muito interessante. Ele disse assim: revelação é uma abertura no reino da realidade espiritual reunida na pessoa de Cristo, feita pelo Espírito Santo. Que definição linda de revelação. Uma abertura no reino da realidade espiritual, reunida na pessoa de Cristo e feita pelo Espírito Santo. Por isso ele é o Espírito de revelação, né? Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, nós precisamos permanecer na presença do Senhor assim. Senhor, revela-me. Senhor, abre-me. Senhor, me mostra Cristo, mais das suas riquezas. Ele tem prazer nisso, mas Ele quer ouvir essa nossa oração. Revelação. Então esse é um outro assunto importante na comunhão. Nós queremos que nossa comunhão avance, então nós precisamos de mais revelação do que? De Cristo. Das riquezas insondáveis de Cristo. Terceiro, vou só citar, nosso tempo já está avançando muito. Você pode continuar aí na sequência dos versículos do capítulo 2 e você vai ver um outro item aqui sobre o Espírito Santo. Iluminação. O Espírito Santo é o que ilumina. E que texto lindo é esse aí. Diz que a nossa vida natural, como homens naturais, e os homens naturais, que então não foram ainda regenerados, eles não conhecem as coisas do Espírito de Deus. Eles não podem entendê-las. Lhes parecem loucura. O homem natural não aceita as palavras que Paulo usa. O homem natural não entende, palavras fortes, né? Aí ele fala assim: e disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós queremos avançar na comunhão da igreja, precisamos de palavras ensinadas pelo Espírito. Quando você vai aconselhar um irmão, por exemplo, o que você precisa para ajudá-lo, exortá-lo, encorajá-lo, admoestá-lo? Você precisa ter 1 hora de visita, 2 horas, 3 horas na casa dele, falando às vezes tudo que não serve para nada? Você precisa de uma frase que seja uma palavra do Espírito. Palavras ensinadas pelo Espírito. Como martelo que esmiuça a penha. Palavras ensinadas pelo Espírito. Nós precisamos delas para a comunhão do Espírito, na vida da igreja. E aí, o próximo item nós vamos deixar para amanhã, porque vamos precisar entrar nele com mais detalhes, no capítulo 3.
mais um aspecto dessa entrada na comunhão. Então vamos colocar diante do Senhor esse tempo que tivemos juntos e vamos guardar esses itens de maneira especial no nosso coração. Esse entrar na comunhão pela preciosa vida que foi derramada em nós e que é propriedade nossa pela graça do Senhor. Entramos na comunhão pelo trabalho da cruz, absolutamente necessário, não é opcional se nós queremos comunhão. Trabalho da cruz. Terceiro, entramos na comunhão pela ação do Espírito Santo, porque Ele é que estabelece o senhorio de Cristo no nosso meio, então Ele precisa ser honrado e agradado como pessoa divina, que habita em nós, e é o Espírito Santo quem revela as coisas de Deus, é o Espírito Santo quem ensina as coisas de Deus, é o Espírito Santo quem ilumina. E amanhã então nós vamos seguir um pouco mais daqui onde estamos parando hoje. O Senhor nos ajude, irmãos. Amém. Vamos orar. Acho que nós podíamos ter um pequeno tempo de oração corporativa. Aqueles irmãos que quiserem expressar o Senhor em adoração, em clamor, em petição, em arrependimento diante dele. Então vamos conservar um pequeno tempo, alguns minutos, para que nós oremos de maneira corporativa. Amém?